passar para as apresentações das comunicações por póster e póster, que vão ser moderadas via online pelo professor Dr. Rui Duarte Marques. Rui Marques é investigador integrado no INET-MD, o Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, licenciado e mestre na área de Educação Musical pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra. Concluiu também o mestrado em Ensino de Música, especialização em Teoria e Formação Musical, no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Em 2019 concluiu o doutoramento em Música, na área da especialização da Etnomusicologia, com a defesa de uma tese intitulada Tunas em Portugal, espaços de construção, negociação e transformação social através da música, um estudo de caso sobre a tuna socelense. Atuou como investigador em vários projetos de ID desenvolvidos no INET-MD, no polo da Universidade de Aveiro e financiados pela FCT. Lecionou em várias escolas do ensino básico, do ensino artístico especializado de música e do ensino superior. Colabora como professor convidado com a Universidade de Aveiro, a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho e a Universidade Lusófona. Uma salva de palmas para o professor Dr. Rui Duarte Marques. Bom dia a todos. Posso? Estou a ver em sinais, não consigo perceber. Ok. Muito bom dia a todos. É com muita pena que não estou convosco presente aí. Questões familiares, não me foi possível de todo estar presente. De qualquer modo, agradecer muito o convite para fazer parte da Comissão Científica, para participar na moderação desta sessão de posters. Já assisti ontem, gostei do que assisti, gostei sobretudo do debate acalorado e das questões que foram surgindo. Percebo que isto é um assunto que nos apaixona, caso contrário não estaríamos aqui, no meu caso à distância, reunidos para aprender sobre tunas, para discutir questões relacionadas com as tunas e, portanto, dada essa paixão, é natural que muitas vezes as questões sejam mais longas que as próprias comunicações. Uma vez que temos algumas limitações de tempo, eu sugeria que fizéssemos isto de um modo um pouquinho diferente, e que seria fazermos todas as comunicações de seguida, até para facilitar estas questões técnicas que se colocam com o Zoom, e depois no final, com o tempo que nos restar, abrir o debate. Se vos parecer bem, podemos então dar início, e temos o primeiro póster, que se chama Música e Tunas, a combinação perfeita para a criação de afetos, que tem uma lista grande de autores: Amadeu Soares, Ana Luísa Lobo, João Figueiredo, Joyce Carvalho, Júlia Araújo e Isabel Castro, a quem mando desde já um forte abraço. Já não nos vemos há uns anos, cara colega. Agora penso que já nos ouve. Agora já nos ouve, certo? Ok. Viva, é de facto, bom dia. É um prazer revermos nestas circunstâncias, de facto, já há algum tempo. Eu não vou alongar-me, tenho só apenas aqui do painel que vamos apresentar, vai ser sucinto, o Gonçalo. Os outros elementos acho que ficaram a dormir, mas pronto, muito rapidamente. O painel que foi apresentado trata-se exatamente disso, de, através da música e música, enfim, algumas vezes interpretada também pelas tunas. O Gonçalo é uma das pessoas que esteve neste projeto e que interviu numa instituição e que, através da música, a música, os instrumentos que foram sendo explorados com crianças numa das instituições da cidade, e quisemos exatamente provocar momentos, é exatamente isso que se trata, provocar momentos de afeto. O que nós quisemos fazer foi, de facto, ao longo de um semestre inteiro, durante sessões diversificadas,
com música, com instrumentos e música que também, alguma dela feita pelas tunas, por isso é que o Gonçalo teve aqui uma participação muito importante e obviamente todos aqueles que participaram neste projeto também, e criar espaços de efeitos através e com a música. Tratando-se de uma pequena, ou enfim, um estudo exploratório, nós conseguimos de facto que isso acontecesse, e posso-vos dizer assim muito rapidamente, porque eu sei que o tempo é muito curto, que depois da nossa intervenção durante um semestre inteiro, as crianças que connosco estiveram neste trabalho, as crianças pequeninas que estiveram neste trabalho, quando nos têm visto na rua, gritam, então, quem é que lá? Gritam, pronto, enfim, têm manifestado novamente interesse para que de facto a nossa intervenção continuasse a acontecer. O que é que experienciaram? Diferentes repertórios musicais, feito também e daquele que é trabalhado nas tunas, diferentes instrumentos que nunca haviam manuseado, e de facto, ao longo desse tempo que estivemos lá, o seu nível de atenção para com as atividades e connosco, de facto, alterou-se profundamente. E a manifestação de afeto criou-se a ponto de essas crianças, que eu não posso, por diversas razões, dizer o que são e onde são, agarrarem-se a alguns de nós e sim, criou também esses afetos a partir e com a música. Cantaram connosco, experienciaram esse tempo e foi de facto muito importante. Eu sei que isto é muito curto o tempo e pudesse eu falar mais deste tema da ligação dos afetos, e sim, estaremos aqui imenso tempo, e o meu caro amigo do lado de lá sabe perfeitamente aquilo que estamos a fazer. Deixem-me só dizer rapidamente a este nível, a música também se investiga, e de facto não é a música, é como é que nós podemos de facto perceber as alterações através da música. Isto sim é muito importante, e há imensos trabalhos, e agora fora agora um pouco disto, há alguns trabalhos que eu convido alguns dos tunas aqui presentes a observarem, trabalhos de investigação fantástica acerca da influência que tem a música das tunas, e não só, em termos sociais, em termos etnomusicológicos, é de facto muito importante. Este trabalho agora, para finalizar, que nós quisemos fazer, este pequeno estudo empírico, tem este repórter da etnomusicologia, que é de facto nós percebemos de que forma o comportamento das pessoas se pode alterar através da música e com a música. É disto que se trata. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada pelo vosso póster, foi muito educativo. De seguida, chamamos o póster Análise do Repertório das Tunas do Instituto Politécnico de Bragança, elaborado por João Rafael Pinheiro, Jonathan Badelsberg, Isabel Pires e Vítor Gonçalves. Não sei se estão presentes. João Rafael Pinheiro, Jonathan, Isabel Pires e Vítor Gonçalves. Só um segundo. O professor Rui já me está a ouvir, não sei se o auditório também já... Parece sim? Que sim. Força. Pronto, então vou iniciar então a minha apresentação, que representa o João Rafael, o Jonathan e o Vítor Gonçalves, com este estudo, portanto, cujo título é Análise do Repertório das Tunas do Instituto Politécnico de Bragança. Nós pretendemos focar-nos no texto, no fundo fizemos um levantamento de dois textos correspondentes ao hino das Tunas e ao hino do Caloiro, e pretendemos aqui analisar, comparar e classificar estes textos, nomeadamente, como disse, das tunas Raustuna, Retube, Tona Tuna, Invinus Tuna e Tuna Mira. Só para contextualizar, este estudo nasce de uma unidade curricular que eu ministrei no primeiro semestre, onde
frequentou o aluno João Rafael Pinheiro, que infelizmente não pode estar presente, e ele, portanto, é um membro da RTUB. Quisemos então, como eu disse, analisar e comparar e classificar estes textos e verificar a intencionalidade comunicativa do sujeito produtor, sabendo que essa intencionalidade só é concretizada quando implica o interlocutor. Relativamente à metodologia, nós fizemos, como dissemos, então, uma análise do repertório, mas previamente fizemos um enquadramento teórico assente na linguística textual, que olha para o texto não só na sua dimensão linguística, mas também cognitiva e sociocultural. Estes critérios, ou os critérios de análise, assentaram exatamente nestas dimensões linguísticas e extralinguísticas, nomeadamente no tema, na estrutura interna, nos aspectos formais específicos, no efeito prolocutório, nos locutores, neste caso no plural, com, evidentemente, papéis sociais. Este papel social já foi aqui largamente explorado. Sabemos que as tunas desempenham um papel essencial na identidade de forma esses textos académica, a amizade, por exemplo, e a tradição. Na semelhança para defender a teoria apresentada. Relativamente aos dados, e na senda de. Obviamente, a unidade. Nós, pelo menos, se eu vos perguntasse o que é um texto, associamos o texto comum, como é evidente, necessariamente escrito. Um texto pode ser uma composição musical, enfim. Associamos à ideia de ter um princípio, meio e fim, que é maior do que uma frase. No fundo, nós partimos desta comum e trazemos perspectiva teórica, mais concretamente textual. Posto isto, verificamos da análise feita que temos aqui algumas referências ao espaço, não é? Ao espaço. Gostaria de apresentar um quadro, mas não vou ter tempo, onde mostra exatamente essa comparação das letras das tunas. Temos então a ideia de, portanto, um enquadramento e temos aqui, de facto, alguns exemplos que nos remetem para esta relativamente, então, portanto, nos textos das várias tunas, reconhecemos evidenciam essa ideia de pertença. Ficamos aqui a ocorrência de Rostuna, tradições e valores. Podia só falar na portanto, no fundo, nós analisamos
e essas coordenadas que estão explícitas no texto confirmam de facto a relação de implicação, conferindo. Analisamos, como eu disse também, e obtivemos então dados que depois poderei. A investigação que iremos desenvolver possa. É coesão e coerência, e, obviamente, um propósito que é enfatizar a mensagem, os aspectos da mensagem, um efeito estético, não só ao nível do texto escrito, mas também oralizado quando necessitado. Muito bem. Essas vivências académicas, como eu disse há pouco, as conquistas, os aspectos culturais do espaço geográfico e, de facto, enquanto na cor representam comunicativa, homenagear também a instituição, umas referências históricas e culturais. De qualquer forma, de alguma forma, existe muito pouco. Neste caso, a análise dos repertórios das tunas. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Isabel. Eu não sei se na sala já me estão a ouvir. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação muito interessante. Estou mais habituado a ver a análise do repertório do ponto de vista musical, mas do ponto de vista literário, linguístico, digamos assim, é também interessante. Talvez até possamos depois cruzar o nosso trabalho e enriquecer-nos mutuamente. Sem mais demoras, passar muito depressa, passamos ao póster com o título Em autoria de Leonel Ribeiro, Pedro Batista e Bruno Gonçalves. Alô, alô. Som. Está muito bom. Bom dia. Antes de mais, parabenizar a House Tuna por todo este trabalho, não é? Eu prometo ser breve na apresentação do póster, da importância da renovação das tunas. Hoje em dia, e hoje de manhã tivemos o exemplo disso mesmo, que é essencial as tunas adaptarem-se àquilo que as organizações exigem. Hoje em dia falamos de Facebooks, Instagram, YouTubes e todas as demais redes sociais. É importante sempre desenvolvermos e cativarmos pessoas através disso, mas também é importante olhar para dentro, para a nossa própria organização e perceber que existe muito trabalho a fazer. Se nós falarmos e dermos o exemplo daquilo que foi a fundação da Tuna em 2009, em que eu e os fundadores estiveram presentes, antigamente, em 2009, nós pensávamos de uma maneira, hoje em dia pensamos de outra, e ao longo do tempo existe uma evolução e existe uma clarificação também de ideias que têm que ser desenvolvidas. Isto não vai parar por aqui, vai existir sempre uma evolução, porque assim o exige. Nós no póster quisemos exemplificar isso a nível da música, dos valores, das finanças, administrativo, marketing e recursos. Podíamos falar de muito mais, mas os tópicos principais em que a gente se focou foram estes, através da observação e do funcionamento, nomeadamente dos processos. Como é que eu vou dizer isto? Percebemos que, lá está, ao longo do tempo, a Tuna exige essa evolução.
que é que eu posso... eu vou ser breve. É algo que eu não estou muito habituado a fazer, mas pronto. Na conclusão que a gente tirou, percebemos que tem que existir sempre evolução das coisas, as tunas têm que estar em constante adaptação conforme o meio exige, e é nesse ponto que acho que as tunas devem trabalhar e cada vez devem mais trabalhar. Eu entendo e a gente tem essa visibilidade que hoje em dia, se calhar uma tuna exige muito mais trabalho a nível de todos os setores administrativos do que exigia há 20 anos atrás. Hoje em dia nós não podemos ficar parados no tempo porque as outras tunas estão em constante evolução e nós temos que acompanhar essa evolução. E a nível também pessoal, e se falarmos então de organização, das organizações maiores, não é? Se falamos de empresas, as empresas estão em constante evolução. Por vezes têm dores de crescimento, porque é extremamente difícil mudar o chip de uma hora para a outra, mas é assim. A vida é feita de evolução, a vida é feita de mudanças e, portanto, estas reestruturações e estas renovações que a gente fala são essenciais para alimentar aquilo que é o dia-a-dia. Pronto, e com isto eu prometi ser breve e fui breve, portanto, muito obrigado e boa continuação das jornadas. Obrigado. Da autoria de Vasco Carvalho e Mariana Teixeira, escolheram um tema já bastante abordado e que nos levanta muitas dúvidas às pessoas que investigam sobre a questão das tunas, e o título é Tuna Porquê? A origem do nome Tuna. Estamos todos curiosos para perceber se há novidades nesta luta terminológica. Olá. Pronto, bom dia. Pronto, isto de ser técnico de som e coisa é complicado. Pronto, eu vou tentar acelerar o máximo que puder. Pronto, eu tentei descobrir porque é que chamamos tuna à tuna. O que eu acabei por me perceber é que há poucas informações sobre isso e existem várias teorias, algumas mais aceites, outras menos aceites, e que é extremamente complicado adquirir a verdadeira teoria. Vi algumas formas em que, pronto, portanto, a formação de tuna poderia vir de um verbo, sendo que a palavra tunante seria um adjetivo desverbal. E a primeira vez que foi assim referida foi por Estebanilho González em 1646. Mas não teve grande relevância e só mais tarde ganharia assim o primeiro destaque num dicionário que por acaso é português, que é em 1713 por Raphael Bluteau, com a expressão correr la tuna. Pronto, tirando essa teoria, encontrei várias outras teorias, sendo que do francês poderia vir da palavra tune. A palavra tune significava um abrigo para mendigos, e esse abrigo foi desde o século XIII até ao século XVII, e teve várias fases. Começou como uma quinta, depois por um abrigo de mendigos, desde pessoas problemáticas, mas sempre tinha a ver com pedir esmola, ser vagabundagem, e de certa forma correlacionava-se com se nós hoje em dia pesquisarmos num dicionário qual é a origem da tuna, diz boémia, vagabundagem. Pronto. Mais tarde, pronto. Isto relaciona-se com a primeira expressão. Uma curiosidade é que tune, em França, ainda é utilizado para as moedas de baixo valor, o que significa esmola, o que mais uma vez indica a vagabundagem, o pedir esmolas. Encontrei outras tipologias, sendo que uma possível, e assim
pelos os artigos que li, menos relevante, sendo que a origem musical seria vinda de tonare, que era uma palavra do latim que significa soar, produzir som, e que poderia tuna vir de tonare, mas que não era uma teoria que não era muito relevante. A primeira vez que encontrei tuna relacionada a estudantes e a música seria em 1897 por Philippe Pedrel, em que os grupos de estudantes, que significava que seria um grupo de estudantes que tocava música e vagueava às ruas. Concluímos então que a palavra tuna não tem bem uma origem bastante definida. A maior parte das teorias refere que esta deriva principalmente, como o Vasco já referiu, da Boémia e da vadiagem. Este pensamento deve-se ao facto dos membros das tunas darem tanto valor às festas e à animação, mas também com o facto de ainda muitas vezes sofremos o preconceito de serem apelidadas pela população como estudantes medíocres e vadios. Obrigada. Pelo cumprimento do tempo, este tema dar-nos-ia certamente um longo debate, que infelizmente não temos tempo para ter neste momento. Passamos então ao próximo póster, Tecnologia para exponenciar a eficiência no mundo do túnel, de Daniel Castilho, Márcio Coelho e Igor Rebelo. Olá, escuro. Olá. Vou para aqui também. Ui, pá, estou. Olá. Olá a todos. Também vou ser como o Vasco, tentar ser breve, ok? A ideia do nosso póster e a nossa investigação era tentar também, de certa forma, passar a imagem e ajudar as tunas. Nós somos 3 pessoas de tecnologia, estamos nessa área, eu já trabalho, o Daniel já trabalha também, o Igor está a tirar o curso de informática. Como somos da área de tecnologia, nós sentimos muito, justamente também temos mais influência de algumas tunas que conhecemos, mais da nossa, que é a House Tuna, mas sentimos que a tecnologia ajuda muito a exponenciar a eficiência e como as coisas são feitas e facilitar a forma como temos que organizar coisas no mundo tunai, nas atividades e todo tipo de atividades podem ser organizadas. Nós sentimos que a nossa tuna tem uma capacidade e já tem alguma influência que melhorou nisso. Através de conversa com outras tunas, conseguimos perceber que ainda tem alguma dificuldade em conseguir criar isso, e a nossa ideia era tentar desmistificar este medo de criar eficiência através de tecnologia. As pessoas tunas, digo mais tunas, têm muita tendência a fugir da tecnologia e a tentar fazer tudo no papel, à mão e tudo manual, e acho que já estamos numa era tecnológica em que podemos avançar, passar à frente e começar com algoritmia, com Excel, com programas que nos eficientizam. Falámos muito do Excel, que é uma ferramenta muito importante. Nós, por exemplo, usamos muito aqui na Tuna, que nos ajuda a orçamentar as contas, o que temos que pagar, o dinheiro que vocês vão nos fazer gastar aqui das jornadas, vamos todos consumir. E assim podemos ter as coisas bem orçamentadas e decidir bem, através de algoritmos, conseguir ter bem calculados os valores e garantir que nunca vai sair nada fora das nossas ideias. O Excel é muito importante para isso. Para quem recebeu os e-mails, por exemplo, das jornadas, usamos uma ferramenta chamada MailChimp, que nos ajuda a garantir que toda a gente consegue receber os e-mails todos ao mesmo tempo, que é muito importante, assim ganhamos o tempo, em vez de termos que enviar e-mails um de cada vez, ou ter que escolher a lista, mandamos logo os e-mails automaticamente. Fazemos a lista de e-mails que têm que ser enviados e eles são enviados às horas que queremos. Outro exemplo que posso dar é na nossa Tuna, foi criada agora uma aplicação do bar, que ajuda a fazer as contas do bar, quando querem fazer pedidos, quando tivermos que usar o bar da House Tuna, temos uma aplicação própria, onde as pessoas podem fazer os pedidos, em vez de terem que chamar o responsável do bar para ter que anotar os pedidos ou fazer o registro do que quer e do que é para ser servido. Isto cria eficiência. Eu e nós sentimos que a tecnologia é importante para tornar as coisas mais rápidas. Quanto mais tempo uma tuna não gastar a calcular, a ver que está tudo certo,
mais tempo pode investir na música, que é uma coisa muito importante. E ao investirmos mais tempo na música e termos hipótese de gastar tempo com a música, eu acho que a tecnologia deve ser usada para isso, e acho que a ideia do póster é desmistificar o medo da tecnologia, e até no futuro próximo acho que o avançar seria fazer mesmo uma forma de criar uma metodologia para as tunas todas poderem usar. Acho que seria uma coisa interessante, uma coisa mais normal para todas as tunas poderem usar essa metodologia, essa plataforma de Excel, para que toda a gente pudesse usar, e que faria com que o mundo das tunas ficasse mais rápido e eficiente. E pronto, é esta a ideia. Obrigado. Espero que já consigam ouvir-me. Sim, muito obrigado. Então, seguimos com o próximo póster, a importância e imagem das tunas na comunidade de Instituto Politécnico de Bragança. Da autoria de Tânia Sacramento, Miguel Coutinho, Beatriz Magalhães e Maria Inês. Bem. Bom dia. Bom dia. Vou aqui passar à minha companheira, uma delas. Bem, o nosso póster tem como título a importância e a imagem das tunas na comunidade do Instituto Politécnico de Bragança. Nós fizemos um estudo. Ai, Coutinho, para! Nós fizemos tá bom? Nós fizemos um estudo para saber a ideia que as pessoas têm das nossas tunas na comunidade do IPB. Fizemos um questionário com umas perguntas. Deixa-me ver aqui. Com algumas perguntas relativamente o que é uma tuna, o que acham da importância da tuna para representar o IPB e por aí. Algumas, elas estão ali. Tem as percentagens. Na pergunta o que é para ti uma tuna, um conjunto, tivemos 95,2% de pessoas que dizem que a tuna transmite um espírito académico através da nossa música, para o IPB. Relativamente à pergunta qual a tua participação no IPB, tivemos 90,% que são alunos, a maior parte que respondeu era alunos do IPB. Também não há ninguém melhor que conheça as nossas tunas que as próprias pessoas do IPB, não é certo? À pergunta, achas que as tunas são importantes na vida académica? Tivemos 100% de respostas que sim, por isso não há como mentir. Na pergunta também, gostas de ouvir tunas? Tivemos 100% de respostas de sim, por isso estamos sempre a melhorar. Para concluir. As tunas surgiram inicialmente em Espanha, nos meados do século XIX, com a designação de estudantinas. Apresentavam-se como agrupamentos musicais de âmbito popular e estudantil e são constituídos essencialmente por instrumentos de cordas, dedilhados e friccionados, acompanhados de acordeão, flautas e percussão ligeira. A sua formação em palco geralmente é de pé e em formato de meia-lua. Interpretam um repertório elétrico do erudito ao popular, acompanhado a execução instrumental com canto. As tunas de cariz estudantil são de especial de foro universitário, envergam o traje da academia em que se integram ou indumentária própria e são constituídas normalmente por alunos ou por estudantes ou antigos estudantes. Estas também se distinguem por género, existindo então tunas femininas, tunas masculinas e tunas mistas. O Instituto Politécnico de Bragança conta com 5 tunas universitárias, 2 femininas, 2 masculinas e uma mista. Bem, para a conclusão, peço desculpa, eu vou falar sem micro, é melhor? Não? Bem, para a conclusão, vou tentar falar um bocadinho mais baixo. Nós concluímos que as tunas são muito importantes para a comunidade IPB,
como tivemos alguns professores aqui ontem que confirmaram que quando nós íamos lá eles recebiam-nos com toda a bondade e generosidade, mesmo alguns próprios alunos venham-nos logo a correr a ouvir-nos a tocar e ver os nossos estandartes e as pandeiretas. E sempre que há uma festa académica, tasquinhas, queimas, recepção ao caloiro, as tunas estão sempre presentes, tanto as tunas de Bragança como as de Mirandela. Portanto, não há coisa mais importante que as tunas para a comunidade do IPB. Obrigado. Obrigado pela vossa comunicação. Estamos com pouco tempo, ainda com 3 propostas para apresentar. Uma que passamos já ao próximo, que alguma se relaciona com esse, e que se chama a integração das tunas das regiões. Elaborado por Juliana Ramos, João Coutinho e João Valente. Siga a alegria. Toma, mete a boca. Olá, mais uma vez. Portanto, este nosso resumo foi direcionado para a integração das tunas no tecido institucional e social das regiões. Nós decidimos fazer este estudo direcionado a este tema porque cada vez que nós vamos a alguma aldeia aqui mesmo do Bragança ou até mesmo a Salamanca, como está ali na figura 1, nós sentimos-nos muito acolhidos pela comunidade que nos rodeia. Sejam eles pessoas de maior idade, pessoas mais novas, mais jovens, e isso faz com que nós também nos sentimos mais à vontade para estar alegres, a cantar, a tocar e até animar um bocadinho mais a nossa boémia. Portanto, a integração das tunas nas demais regiões e localidades tem sido um processo gradual ao longo dos anos. São diversas as instituições do ensino superior, públicas e privadas, universidades e politécnicos que têm tunas de 3 tipologias: masculina, feminina e mista. As tunas surgiram como grupos de estudantes universitários que se reuniam para tocar música tradicional portuguesa e outros originários das mesmas. No entanto, é importante destacar que a integração das tunas nas regiões ainda enfrenta alguns desafios, como por exemplo, a falta de apoio financeiro e algum preconceito em relação às tradições culturais. No entanto, tem sido um processo positivo e continuará a ser uma parte importante da cultura e tradição portuguesa. Pronto. A principal questão que nos levou a fazer esta pesquisa, este trabalho, foi qual a importância da integração das tunas no tecido institucional e social das regiões. A nossa metodologia foi feita através de entrevista, neste caso à House Tuna, e então os principais pontos que nós destacamos para a discussão dos nossos dados foi um pouco do que ele já falou na parte do resumo, que era a dificuldade em estabelecer parcerias com instituições educativas e culturais, a dificuldade em se tornarem parte crucial do tecido cultural e institucional das localidades, pouca visibilidade e aceitação, por vezes, e alguma falta de apoio financeiro e ainda o preconceito em relação às tradições culturais, que por vezes foge um bocadinho do estereótipo que as pessoas têm. Bem, como conclusão, nós retiramos deste trabalho que a integração das tunas tem sido muito facilitada pelo aumento do interesse da população pelas tradições e culturas portuguesas. Isto tem resultado numa maior visibilidade e aceitação das tunas, o que tem aumentado a sua presença e participação em eventos culturais e sociais na região.
No entanto, é importante destacar que a integração das tunas nas regiões ainda enfrenta alguns desafios, como por exemplo a falta de apoio financeiro, mais uma vez, a falta de preconceito em relação às tradições culturais. No entanto, ainda assim, a integração das tunas nas localidades tem sido um processo positivo e continuará a ser uma parte importante da cultura e tradição portuguesa. É ainda mais positivo quando as pessoas recebem tunas de braços abertos e as acolhem com carinho. Esse carinho é retribuído por parte da tuna dando o seu melhor durante a atuação. Obrigado. Muito obrigado. Então, passamos ao próximo póster. Das arruadas pelas vielas até aos grandes palcos, da autoria de José Teixeira e Pedro Parreira. Então, o nosso resumo era para falar sobre um pouco da evolução das tunas no nosso país. As tunas em Portugal formaram-se após uma visita de tunas espanholas, em especial a tuna de Santiago de Compostela e de Salamanca. E tem-se, pela nossa pesquisa, nos vários sites que tentámos fazer pesquisa, a tuna mais aceita por ser a primeira em Portugal é a tuna académica da Universidade de Coimbra, em 1888. As tunas foram evoluindo ao longo dos anos, mas sempre se mantiveram como um grupo de estudantes que gostavam de arruar, animar as suas cidades, ganhar uns trocos, se possível, mas principalmente ser boémios e manter sempre a alegria e mostrar o espírito académico. Mais tarde surgiram várias tunas, principalmente na década de 80, foi quando apareceu o maior número de tunas em Portugal. Temos o aparecimento do primeiro Festival de Tunas em 1987, por parte da Tuna Universitária do Porto, para celebrar os 75 anos do Orfeão Universitário do Porto. O primeiro Festival de Tunas Femininas já veio mais tarde, também da Tuna Feminina do Orfeão Universitário do Porto, em 1994. As tunas mistas têm-se como uma tendência que veio mais tarde, ao menos a maioria das pessoas pensa isso, mas na verdade há tunas mistas muito antigas, como a referida Tuna Académica da Universidade de Coimbra, que mais tarde, na década de 60, tornou-se uma tuna mista, que se mantém até este momento. Além de já não ser a tradicional tuna, viraram mais para uma orquestra, que ainda tocam sentados, e tem vários grupos como bandas, a pertencer todas à tuna. E temos, já fora das universidades, a tuna do Liceu de Évora, que existe há cerca de 120 anos, que é a mais antiga ainda, e foi a primeira tuna mista de Portugal, em 1957, que se tornou mista. Nós, com o nosso trabalho, vimos que, com o aparecimento dos festivais, cada vez as tunas se afastaram mais da ideia de só tocar na rua e de arruar pelo cafés, e focaram-se mais também na qualidade musical, tentar animar mais o público, mas sem perder a boémia. Temos festivais como o tal referido da Tuna Universitária do Porto, que é o FITO Cidade do Porto, que se realiza no Coliseu do Porto, é dos maiores palcos do país. E o Celta realiza-se no Teatro Circo todos os anos, em Braga. E a nossa tuna, por exemplo, também evoluiu muito nesse sentido, visto que a nossa primeira atuação foi num restaurante, comemos lá na quinta. E após este ano já atuamos no Teatro do Circo e no TAGV, e nota-se que as tunas estão a evoluir muito nesse sentido. Também deu para perceber que o estilo musical tunai está a ser cada vez mais aceito, e não só como um grupo de bêbados, desculpem a expressão, e podemos ver isso com cada vez mais plateias em espetáculos de tunas, cada vez mais festivais a aparecer no nosso país, e mesmo tunas que metem músicas no YouTube com milhões de visualizações, e tunas que têm cerca de 20 mil ouvintes por mês no Spotify, o que é comparável a muitas bandas grandes em Portugal. E pronto, acho que a base era isso, espero que tenham gostado, e obrigado. Muito obrigado. A última, mas antes disso, um apontamento, até porque estou a falar de Coimbra e falou-se muito aí na tuna de Coimbra. É preciso ter cuidado ao não cingir Portugal ao ambiente académico, porque temos desde o final do século XIX muitas tunas fora desse âmbito, associações culturais, das mais diferentes localidades. E atenção que a Tuna Académica de Coimbra começou por chamar-se Estudantina de Coimbra, e desde 1800
instrumental. Mas tem obrigatoriamente que ter voz. Talvez seja melhor repensar um pouquinho esse paradigma. Sem mais demoras, o último música tuna em referência à música brasileira, por Tuto e Lucas Corra. Muito bom dia a todos. Como já foi apresentado, o tema do nosso pôster é a música tuna em referência à música brasileira. Nós começamos com o nosso resumo, uma pequena contextualização histórica em relação ao Brasil. Como puderam notar pelo meu sotaque, eu sou brasileiro, juntamente com os meus dois que infelizmente não podem estar comigo hoje por um pequeno probleminha, eles estão lá no Brasil. E continuando, o pequeno resumo de contextualização histórica era só uns apontamentos em relação à colonização portuguesa, quando eles chegaram lá no Brasil e tiveram a primeira interação e contato com os indígenas locais. E também depois, com o passar do tempo, também a imigração que veio da Europa, da África e também da Ásia para o Brasil, que formaram várias comunidades no território brasileiro. E algumas das músicas que também escolhemos, que foi o choro, o samba e o sertanejo, para nós fazermos uma pequena comparação com as músicas de gênero tunai e também com os fados regionais que começamos a escutar por aqui. Um dos problemas que nós pensamos durante esse trabalho foi a nossa pouca experiência e contato com música portuguesa enquanto estávamos lá no Brasil. E nós queríamos corrigir isso, aprofundando o nosso conhecimento e também descobrindo ainda mais os outros gêneros musicais que existem em Portugal. Só escolhemos esses dois um pouco por facilidade, que, como eu já disse, as músicas de tuna, como estamos numa tuna, e os fados regionais, porque acreditamos ser músicas muito boas e que tem um contexto muito interessante aqui em Portugal. A nossa metodologia de pesquisa foi muito mais em relação à internet, para nós vermos principalmente datas e locais em relação a instrumentos e seu uso durante a história, e também o conhecimento musical que nós temos. Isso aí mais em relação à métrica e à técnica para análise das músicas. As nossas discussão de dados foi primeiramente uma discussão um pouco mais histórica, que foi a relação de como a colonização portuguesa influenciou e muito na música brasileira. E a segunda foi uma contextualização mais musical e técnica, que foi para vermos o quanto a música brasileira se assemelha à música portuguesa em relação às técnicas de serem tocadas e aos temas. E os nossos resultados são os seguintes. Primeiramente, no contexto histórico, foi, como eu já disse anteriormente, em relação à colonização, que muitas vezes os portugueses, ou até mesmo os europeus, eles utilizavam mais instrumentos de cordas, como por exemplo o alaúde, que deu origem ao bandolim, e enquanto os nativos na América, eles utilizavam instrumentos muito mais de sopro, e os dois continuamente utilizavam percussões para manter o ritmo. Isso também continuou se estendendo até o ponto do cavaco português, que após algumas pequenas modificações foi transformado num dos principais instrumentos para o samba, uma das famosas músicas brasileiras. E por fim, também temos outros tipos de culturas que também vieram lá para o Brasil. Uma que podemos destacar muito, que é da minha região, que é a região sul do Brasil, é a cultura alemã. Que lá na Alemanha eles têm muito costume de também tocar músicas usando o acordeão. Então, lá na região sul temos o acordeão. Também pesquisamos agora um pouquinho mais em relação aos gêneros e às técnicas. As músicas de tuna retratam muito mais a juventude e a boêmia de ser jovem, de também das coisas. E daí tem tonalidades maiores e cadências harmônicas previsíveis. E com isso chegamos na conclusão de que
tanto as músicas brasileiras, tanto as músicas portuguesas, têm raízes muito interligadas e que é uma pena que nós, como brasileiros e também falantes da língua portuguesa, não temos tanto acesso às próprias músicas portuguesas, que são muito boas. E enquanto os portugueses, pelo que eu escuto, escutam muita música brasileira. Bom, só isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Chegamos então ao fim dos painéis. Há questões, temos tempo para elas. Peço às pessoas que estão na sala que me ajudem a compreender se há pessoas inscritas para fazer alguma questão. Alguém tem questões aqui na sala que queira fazer sobre algum póster que já foi apresentado? O Guild. Eu. Ok. Eu tenho. Ora, acho que a minha questão é mais dirigida para a apresentação do póster do João Miguel Lopes Coutinho, quando falou sobre a apresentação de temas de música tradicional, e eu questiono-me, será que o termo correto seria música tradicional ao que ele se referia, ou música popular portuguesa, que não são o mesmo conceito? Nem toda a música popular é música tradicional, e até que ponto e até quão antiga tem que ser uma música para ser considerada música tradicional portuguesa? É só, não sei se alguém do grupo dele me ouviu, mas eu gostava que me respondessem. Alguém do grupo do João Coutinho sobre a música tradicional portuguesa encontra-se aqui, na sala? Ok, ele já está a chegar. Ele pode repetir a questão. Posso repetir a questão? É muito rápido. Quando tu abordaste o tema e falaste em música tradicional portuguesa, será que era música tradicional portuguesa a que te querias referir ou música popular portuguesa? Porque nem sempre música popular portuguesa é considerada música tradicional portuguesa, porque música popular é para a população. E até quando e com que idade é que podemos, e quão antiga é que podemos considerar que é uma música para ser considerada música tradicional portuguesa? É só. Obrigado. Bem, isso é uma questão pertinente. Assim, a música tradicional portuguesa, isso julgo eu, no nosso estudo não foi tão indicado para esse tema, para essa abordagem, mas acho que aí, além de 50 anos, e depois a música popular é aquela que nós ouvimos: eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Obrigado. Ok, esta questão terminológica levar-nos-ia a um debate que se ficava pelo menos até a hora de jantar. Não sei se há mais alguma questão. Porque diz a batida da organização arriscarmos estragar o resto do programa. Muito rápida. Há aqui uma questão muito rápida. ¿Vale? El último conferenciante, el que defendió el póster, se me ha perdido. El de la música brasilera. Mira, te voy a dar una pista. Hace como 15 años, la Tuna de Bardos, que a ustedes no conocen, de Puerto Rico, participó en el certamen Costa Cálida de Murcia, que hoy me he enterado que es el más antiguo de Europa, gracias a una ponencia de aquí. Y vino el jefe Piolín y me dijo que me han dicho que no podemos optar al premio de música porque la que hemos preparado es a capela. Y yo le dije, ¿cómo se llama el premio? Pone premio instrumental. Me dice, no, premio a la musicalidad. Y yo le dije, sube al escenario y presenta la canción de esta manera.
las vamos a interpretar con el instrumento más difícil de afinar, que es la voz. Se cantaron Trépano Boqueiro a 4 voces y ganaron el premio. ¡Viva la música de Brasil! Julgo que era mais um comentário do que uma questão. Temos de terminar. Tenho aqui um aspecto positivo e 2 aspectos negativos. O aspecto positivo que gostava de realçar a amplitude do estudo que o agruparia sobre a ligação das tunas à comunidade, a sua renovação também. Aqui, quando falamos em comunidade, vamos estar a falar do IPB, da cidade de Guimarães, da região e do mundo, no fundo, ou também nas ligações e nas redes com contactos e de afetos criadas através da atividade que as tunas desenvolvem. Também a questão dos textos das canções, que enfatizam uma vez mais a ligação à vida social local, a questão terminológica, realmente este desejo, esta vontade de melhorar continuamente, quer com uma profissionalização em termos musicais, quer também em termos tecnológicos. O lado negativo é que já de seguida vai ser servida uma prova de vinhos ibéricos, e os meus informadores já me disseram que por perto, um momento muito importante de convívio. Portanto, espero que corra bem, divirtam-se por mim e espero para o ano estar. Muito obrigado pela atenção.